Quando meu namorado perdeu a memória, ele apontou para sua secretária e disse: "Esta é minha namorada." Parada na porta, senti como se estivesse assistindo a um filme com comentários flutuando na tela. Clássico. Ele está fingindo amnésia para testar se ela realmente o ama. Não caia nessa, garota. Depois que você passar nesse teste, ele vai se casar com você quando sair do hospital. A secretária sorriu para mim. Você deve ser a ex-namorada do Jake, não é? Olá, sou a namorada atual dele. Fiquei chocada. Porque ela fingia não me conhecer. Mas em vez de ficar com raiva, apenas acenei com a cabeça. Então vou deixar você cuidar dele, disse, virando-me para sair pelo corredor vazio. Minha sessão de comentários imaginária explodiu. Ela está desistindo tão facilmente? Ela não consegue lidar com um pequeno teste? A secretária parece tão simpática. Ela obviamente está apenas brincando. Por que ela não fez mais perguntas? Como era de se esperar, mal tinha saído do hospital quando Maggie, a assistente de Jake, me ligou. Senhora Wilson, por que você saiu tão repentinamente? Por favor, não interprete mal. O médico disse que Jake bateu a cabeça e tem problemas de memória. É por isso que ele não reconheceu você. Você explicou quem eu sou para ele? Perguntei. Sinto muito. Mas se eu tivesse corrigido ele, poderia ter desencadeado sua dor de cabeça novamente. Eu perguntei se você explicou para ele. Por favor, entenda. Quando ele se recuperar, você ainda será sua única namorada. Desliguei o telefone, olhei ao redor procurando aqueles comentários flutuantes, mas eles haviam desaparecido. Talvez eu realmente estivesse alucinando. Não querendo julgar mal ninguém, decidi voltar para o quarto do hospital. Jake tinha um quarto VIP, então estava silencioso, sem ninguém por perto. Ao me aproximar, ouvi vozes vindas de dentro. Maggie parecia nervosa. Essa foi uma ideia tão idiota. Achei que ela ficaria com ciúmes e se importaria mais com você. Mas ela realmente acreditou. A voz de Jake estava fraca. Eu disse que ela não me ama. Como você pode dizer isso? Quando liguei para pedir desculpas, ela até me disse para cuidar bem de você. Jake soltou uma risada fria. Você teve um dia longo. Maggie, vá para casa e descanse. Aproximei-me e espreitei pela pequena janela da porta. Maggie levantou-se, mas não saiu. Ela olhou para Jake e de repente começou a chorar. Se ela for embora e eu for embora, quem vai cuidar de você? Ela não se importa, mas eu me importo. Jake era sempre calado e distante no trabalho. Ninguém, exceto meu pai, ousava chamá-lo pelo primeiro nome ou se dirigir a ele de forma tão casual. De onde eu estava, podia ver seu rosto. Ele lançou um olhar significativo para Maggie, estendeu a mão para tocar seu rosto e disse suavemente: "Tudo bem, não vou fazer você ir embora. Não chore, querida." Os comentários imaginários voltaram. Às vezes, a culpa não é da outra mulher. Se o casal fosse sólido, como alguém poderia se intrometer entre eles? O que você está esperando? Entre lá. Ele daria a vida por você se você apenas mostrasse que se importa. Eu queria entrar, prefiro ser direta. Jake, você realmente perdeu a memória ou não? Mas quando estava prestes a empurrar a porta, vi Maggie se inclinar e beijar Jake. E ele não se afastou. Após o beijo, que durou vários segundos, Maggie corou e correu para o banheiro. Jake limpou lentamente os lábios. Com um pequeno sorriso se formando no rosto, ele parecia ter gostado, até mesmo apreciado. Definitivamente não odiou. Eu me virei e saí do hospital. Não adiantava confrontá-los, eu só pareceria uma perseguidora. No carro, Tom, meu motorista, percebeu meu humor. Senhorita, o Sr. Wilson está bem? Ele está bem, eu disse, olhando pela janela. Cancele a enfermeira particular que contratamos. Tom olhou para mim pelo espelho retrovisor. Ele era meu mordomo desde que eu tinha 10 anos e geralmente conseguia ler minha mente, mas hoje até ele estava confuso. Sua saúde não está boa. Você não deveria tentar cuidar dele sozinha. As enfermeiras do hospital estão cuidando bem dele, respondi distraidamente. Não precisamos contratar mais ninguém. Tom acreditou em mim. Pedi que ele parasse o carro, dizendo que queria caminhar no parque próximo. Tenho um coração fraco e não consigo caminhar por muito tempo. Quando percebi, já tinha passado pelo parque. O sol estava forte e havia muitas pessoas por perto. Desci algumas escadas até uma passagem subterrânea, planejando descansar no shopping do outro lado da rua. Assim que desci, ouvi uma suave música de violão e uma voz cantando. Uau, aquele cara é tão bonito! A voz dele é incrível!
Na passagem subterrânea escura estava sentado um jovem músico de rua. Como meus comentaristas imaginários não estavam chamando de protagonista, ou mesmo de coadjuvante, concluí que ele era apenas um figurante na minha história. O jovem estava sentado de pernas cruzadas com seu violão, e seu estojo continha apenas alguns dólares. Fiquei observando até ele terminar a música, depois peguei todo o dinheiro da minha carteira e coloquei no estojo. Seu cabelo era um pouco comprido, castanho escuro. Ele olhou para mim com um rosto bonito e rude. "Obrigado, senhorita", disse ele com um sorriso claro e inocente. De repente percebi que Jake não sorria assim para mim há muito tempo. Olhei para ele. "Você chama todas de moça?" Ele dedilhou o violão. "As pessoas que me dão dinheiro são sempre moças. E as que não dão? As que não dão são moças bonitas." Ele era um bom conversador, mas como era bonito, até mesmo seu sorriso profissional era agradável. "Por que ela está flertando com ele?" reclamavam meus comentários imaginários. "Ela prefere paquerar um cara gostoso a confortar um namorado ferido. Não é à toa que ele vai acabar se apaixonando por outra pessoa." Achei esses comentários estranhos. Por que estavam tão ansiosos para que eu confortasse um homem que acabará de beijar outra mulher? É assim que eles lidam com seus relacionamentos? Olhei para o jovem músico com mais atenção. Sua camiseta branca estava amarrotada, seu jeans parecia decente, e os tênis de lona gastos, mas limpos. Sua roupa toda provavelmente custava menos de 100 dólares, mas não conseguia esconder seu comportamento elegante. E aquele rosto bonito, ainda melhor do que o de Jake quando nos conhecemos. De repente senti meu coração bater forte novamente, como quando Jake limpou os lábios após o beijo e sorriu. Pode não ser amor verdadeiro, mas era definitivamente atração. O jovem parecia desconfortável com meu olhar fixo e timidamente desviou os olhos, pousando nas notas de 100 dólares em seu estojo. "Senhorita, posso tocar outra música para você?" Não precisei responder. Despedi-me dele, ignorando os comentários me chamando de inconstante, e saí da passagem subterrânea com meus saltos altos. No dia seguinte, voltei à passagem subterrânea. O jovem músico estava lá, mas desta vez seu estojo estava vazio. Ele olhou para mim com um leve reconhecimento, mas não disse nada, apenas começou a tocar uma melodia suave e melancólica que eu nunca tinha ouvido antes. Meus comentários imaginários pipocaram. "Ele se lembra de você. Isso é um sinal. Talvez ele seja o verdadeiro protagonista afinal. Finalmente uma trama interessante." Ignorei as vozes e me sentei em um banco de concreto do outro lado do corredor, apenas ouvindo. A música era triste, mas de uma forma que acalmava o caos dentro de mim. Quando ele terminou, aplaudi levemente. "É sua própria música?" perguntei. Ele assentiu, seus dedos ainda descansando nas cordas. "Sim, sobre dias estranhos e encontros inesperados." "Ele está falando de você", gritaram os comentários. "Parece solitário", observei. "Às vezes a solidão é necessária", ele respondeu, seus olhos encontrando os meus, "para fazer espaço para coisas novas." Era filosófico demais para um flerte casual. Senti que ele estava me vendo de verdade e não apenas a moça que dava dinheiro. Foi desconcertante e revigorante. Nesse momento meu telefone vibrou. Era uma foto enviada por um número desconhecido. A foto era de dentro do quarto de hospital. Jake deitado na cama e Maggie sentada na borda alimentando-o com uma colher de sopa. A legenda dizia: "Ele está se recuperando bem. Não se preocupe." O remetente era obviamente a própria Maggie. Era um movimento tão transparente e patético que eu quase ri. Quase. O músico deve ter percebido a mudança na minha expressão. "Tudo bem?" Mostrei a tela do telefone para ele. "Acha que isso é um não se preocupe, ou um olha o que você está perdendo?" Ele olhou para a foto, depois para mim, um sobrolho franzindo levemente. "Parece um jogo, e você não parece ser uma jogadora." Ele estava errado. Eu tinha jogado o jogo social da minha família a vida toda. Só que com Jake eu pensei que poderia baixar a guarda. Um erro crasso. "Todo mundo joga de um jeito ou de outro", disse eu guardando o telefone. "A questão é quando você decide sair do tabuleiro." Peguei minha carteira novamente, mas ele levantou a mão. "Não hoje. A música foi um presente." Fiquei surpresa. Um homem que recusava dinheiro? Isso era novo. "Qual é o seu nome?" perguntei. "Léo", ele disse. "E você?"
Eu hesitei por uma fração de segundo. Clara. Nome verdadeiro. Progresso. Comemoraram as vozes. Despedi-me com um aceno de cabeça e saí, sentindo o olhar de Léo em minhas costas. Desta vez era eu quem corava. Nos dias seguintes, visitar Léo na passagem subterrânea tornou-se um ritual. Eu não dava mais dinheiro, apenas sentava e ouvia. Às vezes conversávamos. Ele era estudante de música tentando pagar a faculdade. Eu não falava sobre Jake ou minha família, ou o mundo de riqueza e traições de onde eu vinha. Com Léo, eu era apenas Clara. Meus comentários estavam cada vez mais quietos, como se estivessem entediados com a falta de drama. Cadê o confronto? A reconciliação? O triângulo amoroso? Um dia, chegando à passagem, vi Léo empacotando seu violão mais cedo. Vamos embora? Perguntei. Ele olhou para mim, um sorriso tímido nos lábios. Tem um show de verdade hoje, em um café. Se você se quiser ver como sou com um amplificador. Ele te convidou para um encontro de verdade. As vozes voltaram à vida animadas. Aceitei. O café era pequeno e aconchegante, cheio de jovens que balançavam a cabeça ao som da música folk moderna que ele tocava. Ele era bom, muito bom. No palco, ele se transformava, cheio de uma confiança tranquila que faltava quando ele pedia dinheiro no subterrâneo. Após o show, ele desceu do palco suando e sorridente. O que você achou? Ele perguntou, esperançoso. Foi incrível, Léo. De verdade. Ele pegou minha mão. Seu toque era quente e um pouco áspero das cordas do violão. Obrigado por vir, Clara. Naquele momento, sob as luzes baixas do café, com sua mão na minha, senti algo que não sentia há anos. Uma conexão genuína, sem segundas intenções, sem jogos. Foi assustador. Meu telefone tocou. Era o hospital. Atendi com um mau pressentimento. Senhorita Wilson? Sou a enfermeira-chefe. O Sr. Wilson teve uma pequena recaída. Ele está perguntando por você. Insistentemente. Olhei para Léo, sua mão ainda segurando a minha. O mundo real, com suas obrigações e dramas, estava me puxando de volta. Preciso ir, disse, soltando sua mão. O rosto de Léo caiu um pouco, mas ele assentiu. Tudo bem. Vai tudo bem com você? Espero que sim, respondi e saí, sentindo o peso do seu olhar mais uma vez. O quarto de hospital cheirava a desinfetante e mentiras. Jake estava pálido, suas feições afiadas pareciam mais duras contra o travesseiro branco. Maggie não estava em nenhum lugar à vista. Clara, ele disse, sua voz fraca, mas com a mesma autoridade de sempre. Onde você esteve? Os comentários na minha cabeça sussurraram. Ele se importa. Ele notou sua ausência. Por aí, respondi, mantendo minha distância da cama. A enfermeira disse que você teve uma recaída. Foi uma dor de cabeça forte. O médico disse que o estresse pode piorar. Ele fez uma pausa dramática. É estressante quando a pessoa de quem você mais precisa some. A audácia dele era de cair o queixo. Precisa de mim para quê, Jake? Para assistir você e sua secretária reinterpretarem a força do querer. Seus olhos se estreitaram. Eu não sei do que você está falando. Pare, Jake. Eu estava lá. Eu vi o beijo. Ele ficou em silêncio por um longo momento, olhando para as mãos. Quando ele falou novamente, não havia arrependimento em sua voz, apenas uma frieza calculista. Foi um momento de fraqueza. Um erro. Minha memória estava confusa. Pare de usar a amnésia como desculpa. Minha voz ecoou no quarto silencioso. Você não é confuso, Jake. Você é um covarde. Covarde por não terminar comigo antes de se envolver com ela, e covarde por não admitir agora. Ele finalmente me encarou, a máscara do paciente vulnerável descendo. O que você quer que eu diga, Clara? Que sim, eu beijei Maggie. Que é reconfortante ter alguém que me obedece, que me idolatra, em vez de uma herdeira que sempre me trata como se eu fosse uma conquista a ser exibida. Suas palavras foram um golpe baixo. Elas doeram porque tinham um fundo de verdade. No início, nosso relacionamento tinha sido uma transação, minha linhagem pelo seu dinheiro novo. Então é isso, eu disse, minha voz trêmula, mas clara. Estamos terminados, Jake. De verdade, desta vez. Virei-me para sair, mas sua voz me deteve. Clara, espere. Se você for embora, seu pai, nosso acordo. Eu me virei na porta. Você pode explicar ao meu pai por que sua conquista preferida não quer mais você.
E quanto ao acordo, que se dane o acordo. Saí do quarto, meu coração batendo forte, mas não de ansiedade. Era de libertação. Os comentários na minha cabeça estavam em silêncio total. Pela primeira vez, eles não tinham nada a dizer. Não fui para a passagem subterrânea no dia seguinte. Ou no outro. Precisei de tempo para processar o fim. Para chorar um relacionamento que eu percebi agora já estava morto há muito tempo. As lágrimas não eram por Jake, mas pela ilusão que eu havia sustentado por tanto tempo. Tom, o motorista, me observava com preocupação, mas eu garanti que estava bem. Melhor do que nunca, na verdade. Uma semana depois, senti uma pontada de saudade. Não do drama, mas da música. Da simplicidade. Decidi voltar ao café onde Léo tinha se apresentado. Ele não estava no palco. Perguntei ao barista, que apontou para um canto. Léo estava sentado sozinho em uma mesa com uma xícara de café frio na frente, olhando para o nada. Ele parecia desanimado. Sentei-me à sua mesa. O som do amplificador não era bom o suficiente? Ele ergueu os olhos, e uma centelha de alívio e felicidade iluminou seu rosto ao me ver. Clara, o nome saiu como um suspiro. Pensei que você tinha desistido. Eu tive que lidar com algumas coisas, eu disse. Coisas do mundo real. E agora? Ele perguntou, seus olhos procurando os meus. Agora, eu disse, tomando uma decisão. Agora eu gostaria de um café. E gostaria de te contar uma história. Sobre uma garota que estava tão presa em um roteiro que quase perdeu a chance de viver sua própria história. Léo sorriu, aquele mesmo sorriso claro e inocente que havia me capturado na passagem subterrânea. Parece uma história interessante. Pode ser, concordei. Mas tem um problema. Qual? Ela tem um coração fraco. Literalmente. E o mundo real é um lugar complicado. Ele estendeu a mão através da mesa, cobrindo a minha com a dele. Todo mundo tem seus problemas, Clara. A questão é não ter que enfrentá-los sozinho. Desta vez, não puxei minha mão. Fiquei ali, sentindo o calor dele, a textura áspera de sua pele. Os comentários na minha cabeça tentaram sussurrar algo sobre saltos altos e músicos de rua, mas eu os abafei. Eles eram apenas ecos de uma vida que eu não queria mais. Era assustador, era incerto, mas era meu. Pela primeira vez, o enredo era todo meu. 6 meses depois eu estava em um estúdio de gravação, segurando a mão de Léo enquanto ele assinava seu primeiro contrato com uma gravadora independente. Seus olhos brilhavam com uma mistura de terror e pura alegria. Meu coração, aquele órgão problemático, batia forte de orgulho por ele. A vida não se tornou um conto de fadas. Meu pai ficou furioso com o fim do acordo com Jake. Houve jantares tensos e ameaças sutis de cortar fundos. Mas eu me mantive firme. Eu tinha minha própria herança menor, mas suficiente. Aprendi a viver com menos e descobri que menos era, na verdade, mais. Jake se recuperou totalmente e, segundo as fofocas, promoveu Meg a companheira executiva sênior. Eu desejava a eles, eu desejava a eles exatamente o relacionamento que eles mereciam. Léo e eu não corremos para nada. Foi lento, desajeitado e honesto. Ele conheceu minha família caótica. Eu conheci seus amigos artistas. Aprendi que a paixão que vem sem jogos é a mais duradoura. Certa noite, estávamos na mesma passagem subterrânea onde nos conhecemos. Ele não precisava mais tocar lá, mas às vezes voltava, dizendo que era para não esquecer suas raízes. Você se lembra da primeira vez que me viu? Ele perguntou, dedilhando acordes suaves no violão. Lembro, eu disse, me encostando na parede fria. Você me chamou de moça, ponto. E você me olhou como se eu fosse um alienígena, ele riu. Mas havia uma tristeza nos seus olhos. Uma tristeza que me fez querer tocar a música mais bonita que eu conhecia. E você tocou? Toquei. Aquela primeira música. Era para você. Fiquei em silêncio, a emoção apertando minha garganta. Os comentários na minha cabeça, aqueles velhos habitantes da minha mente, estavam silenciosos há meses. Eles tinham ido embora no dia em que eu escolhi minha própria narrativa. Olhei para Léo, seu rosto iluminado pela luz fraca do subterrâneo, e sorri. O meu sorriso não um disfarce. A história principal pode não ter sido sobre nós desde o início. Talvez eu tenha sido apenas uma coadjuvante no enredo de Jake, e ele uma figura de fundo na minha. Mas nós nos encontramos nos bastidores, escrevendo nosso próprio final. E no fim das contas, era o único que importava.